Na semana passada nós começamos um assunto que não vou dizer para vocês que é o assunto da moda, mas é um assunto preocupante, que é a questão do peso. Nós sabemos que hoje no Brasil, 6 de cada 10 brasileiros estão acima do peso. Eu então, hoje 6 de cada 10 brasileiros estão acima do peso. Acho que o problema sou eu, né? Acho que bate na minha mão o negócio não funciona aqui. Acho que eu estou com um problema aqui. Então, 6 de cada 10 brasileiros estão acima do peso. E às vezes nessas horas de conexão, eu faço estatística. Né? Pego um papel, divido esse papel ao meio, escrevo de um lado dentro do peso, do outro lado acima do peso. Porque no visual, quando as pessoas estão passando na sua frente, você reconhece quem está acima do peso e quem está dentro do peso. No visual dá para a gente perceber. E quando você conta e vai colocando as pessoas nas duas colunas e no final você faz a estatística, realmente 6 de cada 10 pessoas que cruzam na minha frente enquanto eu estou no aeroporto estão acima do peso recomendado. Isso é um problema sério, porque a gordura ela é um tecido inflamatório. Isso, pode adiantar um pouco mais? Mais um. Isso. E a gordura é um tecido inflamatório. Hoje, o que a ciência mais tem estudado chama-se inflamação. Até pouco tempo atrás, a ciência estudava muito a questão da dor. E dor era o assunto que mandava. Todo mundo queria estudar sobre dor. E agora, todos estão estudando sobre inflamação. E dentro do processo inflamatório, descobriu-se de que a gordura gera inflamação. Quando você, por exemplo, tem uma doença, que é o diabetes, ele já é uma doença inflamatória. Agora imagine, tenho diabetes e tenho obesidade. Duas doenças inflamatórias. Então nós estamos conversando durante 4 semanas, começamos na semana passada, falar sobre redução de peso. A primeira pergunta que nós respondemos, e dissemos que tinham que responder 4 perguntas, lembram elas? Por que comer? Essa nós respondemos na semana passada. Na semana passada nós conversamos a respeito disso. Por que as pessoas comem? Comem porque é gostoso, comem porque estão com fome, comem porque estão estressadas, comem porque é festa, então está feliz, comem porque está triste. Então quer dizer, todo motivo na vida gera vontade de comer. Mas nós precisamos justamente fazer a pergunta: por que eu estou comendo? O que tem me levado a comer? Essa foi a pergunta que nós trabalhamos na semana passada. Hoje nós vamos fazer um trabalho em cima dessa pergunta: o que comer? Na semana que vem, quanto comer e depois, quando comer. Vamos falar então o que comer. Agora não preciso mais, vai ficar só ali naquela tela e nós vamos conversar. Obrigado, pastor. O que comer? O que comemos hoje? Vamos começar desse princípio. O que nós comemos hoje é o mesmo que a nossa avó comia no passado? Sim ou não? Eu ouvi uma frase outro dia que eu achei extremamente interessante. A frase dizia assim: só coma aquilo que a sua avó reconheceria como alimento. Então, quer dizer, se a avó não reconhecesse como alimento, não valeria a pena a gente comer. Por quê? Mudou-se muito o padrão da alimentação do passado para os dias de hoje. O que mudou? Qual foi a principal mudança dentro do que nós comemos? Chama-se o quê? Indústria, o vilão dessa história toda. A indústria. Quando a indústria veio, o que ela fez? Ela pegou um alimento que já existia e transformou ele num alimento industrializado. Com qual propósito? Qual o propósito do alimento industrializado? Durar mais. Esse foi o principal ponto. Depois veio esse. Mas o principal ponto era aumentar o tempo de prateleira, de validade. Esse alimento tinha que durar mais. Como é que era lá no passado? Como é que as pessoas guardavam o alimento no passado? Tinha 2 estratégias básicas para se guardar alimento no passado. Sal, porque o sal ele é uma molécula higroscópica. O que quer dizer isso? Uma molécula higroscópica quer dizer que retém água.
E todo o alimento, quanto mais água tem, mais rápido estraga. Então, quando você jogava sal por cima de carne, por exemplo, você estava retirando o que dessa carne? A água. Diminuindo a atividade de água, o produto durava mais. Hoje, o sal ainda continua sendo uma das estratégias utilizadas dentro dos alimentos industrializados. Se usa muito sal. Quanto mais industrializado o alimento, mais sódio, mais sal ele vai ter. Mas qual era a outra estratégia do passado? Gordura. Então eu pegava um pedaço de carne que eu queria guardar e enfiava dentro de uma lata que era cheio de quê? De banha de porco. E a gordura tem água? Gordura se mistura com água? Não. Porque você faz aquela macarronada gorda dia de domingo e depois para tirar aquela gordura do prato dá um trabalhão, não dá? Tem que jogar o quê? Detergente, sabãozinho, esfregar bastante. Só com água sai? Não. Então quer dizer que gordura e água não se mistura e automaticamente aquela lata cheia de banha não tinha água. E não era justamente a água que favorecia o processo de apodrecimento, para o alimento estragar? Então, quando eu colocava aquele alimento imerso na gordura, ele demorava mais tempo para se estragar. Nós vimos que o sal do passado continua sendo usado do mesmo jeito. O alimento é industrializado e continua tendo muito sal. E a gordura? Diminuiu? Não. Hoje eles têm colocado muita gordura também dentro do alimento. Por quê? Porque o alimento com gordura também vai ter um tempo de validade maior. O tempo de prateleira aumenta. Então, para a indústria, isso é interessante. São os produtos que a gente chama hoje de não perecíveis. Quando você vai, por exemplo, em algum evento e tem que levar 1 quilo de alimento, eles falam 1 quilo de alimento não perecível. Então, automaticamente, eles estão querendo dizer assim, ó, traga 1 quilo de veneno. O que é para levar 1 quilo de alimento que não estraga. Pega um leite, por exemplo, tirado da teta da vaca e um outro leite tirado de dentro da caixinha. Né? Coloca os dois num copinho, um em cada um, e deixa lá. Quem vai estragar primeiro? O da vaca vai estragar primeiro e vai estragar. O outro, nem estragar às vezes estraga. Nem estragar às vezes estraga. Por quê? Porque ele já perdeu tanto dos nutrientes, ele tem ainda a água, que é importante para o alimento estragar. Quanto maior a atividade de água, mais rápido se estraga. Mas ele não tem mais nutrientes quase. Perdeu praticamente tudo. E as bactérias vão usar o quê? Então, para elas crescerem e fazer aquele alimento estragar? Não tem o que usar. Vocês querem ver um exemplo interessante? Você pode chegar na tua casa depois e digitar assim, ó, hambúrguer do McDonald's que não estraga. E vocês vão descobrir um hambúrguer, não me falha a memória, ele deve estar já no seu 14º aniversário. Quer dizer que ele tem 14 anos e ele ainda não estragou. E essa história aconteceu quando um jornalista, ele resolveu, dentro da sua tese que ele estava trabalhando, fotografar todos os dias o hambúrguer até ele se deteriorar. E ele todo dia lá tira uma fotinha, para ir comparando as fotos depois. Aí ele viu, esse troço não estraga? E ele foi diminuindo a periodicidade. Ele tirava foto todo dia. Ele começou a tirar foto uma vez por semana, uma vez por mês. Agora ele tira foto uma vez por ano. E todo ano, quando completa ali 1 ano daquele experimento, ele posta a foto na internet, né, com uma velhinha do lado, comemorando então o aniversário do hambúrguer. Que não estraga. Agora, por que não estraga? Não tem água? Tem ou não tem? E não era justamente a água que nós começamos a conversar a respeito desse processo que fazia o alimento estragar? Por que esse trambolho não estraga, então? Porque ele tem muito conservantes. Mas quais são os conservantes que nós vimos basicamente aqui? Sódio e gordura. Não estraga. Nem os bichos querem. Mas o povo quer. E aí come. E depois esse povo que come vira comida de quem? Dos bichos. Olha que coisa de louco. Os bichos não querem comer o McDonald's, mas comem você quando você morrer. Cheio de McDonald's dentro. Parece uma história engraçada, mas é trágico. E esse tem sido a condução do caso. As pessoas estão caminhando por esse caminho e às vezes não estão se atentando. O que estamos comendo? Será que isso realmente é alimento? Ou será que isso está mais para veneno? Isso mata? Nós temos que analisar que além dessa quantidade enorme de conservantes, principalmente o sal e a gordura, ainda tem o quê? Lá dentro desses alimentos industrializados? Corante. Para que serve o corante? Para dar cor. Mas por que você quer dar cor? Para ficar bonito, para ficar atrativo. Quando a gente faz a faculdade de nutrição,
Apetitoso aos olhos, essa foi boa. Quando a gente faz a faculdade de nutrição, a gente aprende numa disciplina uma coisa bem interessante, que é chamado de características organolépticas do alimento. Esse nome é muito feio, então a gente geralmente usa as características sensoriais. O que é sensorial? Que envolve os nossos sentidos. Então, o alimento ele precisa ser atrativo a quê? Aos olhos. Que mais? O olfato. Que mais? O tato também, o tato, né? Porque tem determinado alimento, se você pegar, por exemplo, um kiwi na mão, é ruim, né? Aquela sensação. Mas aí você descasca ele bonitinho, opa, agora acabou aquela sensação de asco, aquela coisa ruim. Então, o tato também é importante nesse processo. Então, olho, paladar, olfato e tato. Será que a audição também entra nessa história? Dá, por exemplo, para a criança, ou veja, por exemplo, os alimentos voltados para o público infantil, todos eles têm uma embalagem que quando você aperta faz o quê? Faz barulho, é crocante, chama atenção. Esses barulhos também estão correlacionados. A minha primeira faculdade, por exemplo, ela foi zootecnia. Antes de fazer nutrição, eu fiz zootecnia. E uma coisa interessante é que as vacas leiteiras da fazenda, todos os dias, quando elas ouviam o barulho dos baldes começarem a ser retirados e vinha batendo e fazendo barulho, naquele momento, algumas já começavam a derramar leite no chão. Por quê? O cérebro da vaca, ao reconhecer o som dos baldes, liberava um hormônio chamado ocitocina. E isso já fazia com que a glândula mamária tivesse o seu esfíncter aberto e o leite já começava a gotejar. Então, quer dizer, quando você fala de alimento, você não pode deixar também a questão auditiva de lado. Tudo isso está envolvido. Por exemplo, esse ano eu fui fazer uma palestra, uma semana de palestra lá em Londres, e eu tive a oportunidade de ir na loja da M&M. Aqueles chocolatinhos, aqueles confetezinhos, né? Eu comprei um cachecol da M&M para mim, trouxe umas mochilinhas para minhas filhas, né? Mas não trouxe nada de confete. Aquele negócio não vale nada, né? Olha a cor daquele negócio, é vibrante e tal, não sei o quê. Mas quando você entra na loja, eles exploram duas características de cara, já quando você entra na loja. Uma delas é a música. Tem uma música que fica o tempo todo rodando e uma música meio agitadinha que estimula você a fazer o quê? Comprar mais. E também é estimulado a questão olfativa, porque a loja inteira tem cheiro de chocolate. Nossa, aquilo começou a me enjoar. Eu não gosto de chocolate, nunca gostei de chocolate na minha vida. Então, ficar dentro daquela loja para mim foi meio torturante em alguns momentos. Só que a questão visual é altamente estimulada. Por quê? Porque quando uma pessoa faz uma compra, seja ela do que for, tá? Pode ser de roupa, pode ser de comida, pode ser um carro, né? Seja o que for, 93 de cada 100 pessoas compra pelo visual. Então, o que nós comemos? Comemos aquilo que é mais atraente aos olhos. Então, isso é uma coisa importante. Se você vai no supermercado sem lista, o que vai acontecer? Você vai trazer os alimentos que mais atraem aos olhos. Aquilo que parece apetitoso e às vezes nem é, ou às vezes é, mas não é saudável. Então, ir ao supermercado é necessário levar uma lista. Isso é fundamental. O que mais é importante antes de você ir para o supermercado? Comer. O que vai adiantar? Levar uma lista na mão e ir com fome. Vai comprar um monte de coisa que não está na lista. Vai comprar um monte de coisa que não está na lista. A terceira coisa que devemos fazer quando vamos ao supermercado, para quem tem filho, é levar o filho. As pessoas geralmente dizem, não leve as crianças para o supermercado. Não é assim que eles falam? Se você não levar o seu filho no supermercado, quem vai ensinar ele a comprar depois? Quem vai ensinar? A babá? A babá eletrônica, não é? A televisão. Coloca uma criança na frente da televisão num horário de programa infantil. Quando termina o intervalo, ele tem 4 queros. Quero comer isso, quero brincar com aquilo, quero vestir tal coisa e quero passear em tal lugar. Que agora eles exploram tudo quanto é parque, né, aquático que tem no Brasil, tem propaganda no intervalo das crianças. Minha filha, todos os dias que assiste, me desenha, pai, vamos lá no, não sei lá onde, que é lá na Bahia, lá um negócio aquático que tem. Eu falei, filha, nós vamos, calma, um dia nós vamos, um dia nós vamos. Né? Um dia para eles parece que é próximo, então deixa ela pensar. Mas assim, eles exploram muito a questão visual. E hoje é assim. Você vai no supermercado, as embalagens são extremamente coloridas, brilhantes, chamam atenção.
E tem um negócio que é mais do mal ainda do que esse negócio de psicologia das cores, que eles exploram para nos fazer comprar. Tem uma coisa chamada de neuromarketing. E eu quero gastar agora pelo menos uns 2, 3 minutos falando sobre neuromarketing. Você sabe o que é neuromarketing? Marketing todo mundo sabe o que é, não é? O que é o profissional de marketing? Mas o que é o profissional de marketing? O que ele faz? Ele vai fazer você comprar aquilo que você não queria. É assim ou não é, mas? Basicamente. O profissional de marketing ele tem o papel de montar campanhas publicitárias com o foco na venda. Esse é o papel. Não estou condenando o profissional de marketing. Fica calma aí, fica calma aí. Mas não é esse o foco. A campanha tem que vender. A campanha tem que vender. Porque se ele fizer uma campanha e não vender nada, no ano que vem eles vão procurar outra agência. Então eles precisam vender. O profissional de marketing tem esse papel, fazer uma venda. O tempo todo ele quer vender alguma coisa. Ele quer vender a imagem de uma pessoa, ele quer vender um produto, ele quer vender uma ideia, ele quer vender um negócio, ele quer vender. O negócio dele é fazer venda. Agora, o marketing, o que tem a ver com a parte neurológica? Pois é, descobriram que quando você está diante de um produto e esse produto gera desejo, você tem expressões faciais que você manifesta naquele momento. Então isso é chamado de neuromarketing. É envolver o quê? A parte neurológica, as expressões faciais e corporais diante de determinados produtos. Esses testes de neuromarketing, eles custam R$40 mil para testar apenas um produto. Um produto. É caro, né? Muito caro esses testes. Mas ele vai descobrir qual o comportamento do cliente na frente do produto. Pelas expressões ele sabe, esse aí compraria. Não, esse não compraria. E isso daí, pode falar. Ó, pega aqui. Tem testes que eles fazem para lançar produto no mercado. Aí eles escolhem algumas palavras, algumas cidades são ícones de formadores de opinião e eles instalam um ponto de venda de degustação em supermercado, dependendo do produto. E instalam câmeras escondidas, justamente para ver isso. Teste para ver a expressão da pessoa, para ver se o produto vai ter aceitação no mercado. Daí, se o produto tem aceitação no mercado, eles fazem a campanha nacional. Estou fazendo um gancho. Se não tem, eles descartam o produto. Vocês viram que o negócio é do mal, né? Então, o Márcio é do bem. Mas o foco é venda. O foco é venda. Por isso o Márcio ele faz propaganda de shopping, né? Por isso que o Márcio faz propaganda de shopping, não faz propaganda de comida. Ó, se contratar você para comida, não faz, hein? Se for um nutricionista contratando, aí você faz, tá? Mas, olha só. A Unilever do Brasil, ela tem 2.100 produtos vendidos no Brasil. É muito produto, né? 2.100. Eu quero que alguém pegue um celular, calculadora do celular, e faça essa conta para mim. 2.100 vezes 40 mil. Para que a gente saiba quanto a Unilever investiu no neuromarketing. Para descobrir se os produtos dela eram vendáveis ou não. 40 mil vezes 2.100. É isso mesmo. 84 milhões de reais. Se uma empresa investe 84 milhões de reais para saber como você reage diante da embalagem do produto, é porque isso vai dar um retorno muito maior. Aí alguns funcionários ali da Unilever foram convidados a prestar queixa à polícia, porque eles foram acusados de manipulação. Foram acusados de manipular o consumidor. E sabe qual foi a frase que eles usaram quando eles foram se defender? Não, nosso propósito não é manipular o cliente, mas é saber quais são as necessidades do nosso cliente para oferecer para ele. Olha que bonitinho. Fantástico, né? O que comer então? O que comer? Nós precisamos reconhecer que o padrão da alimentação mudou muito, mas ainda é possível viver num padrão de alimentação saudável. A gente pode excluir uma boa parte dos alimentos industrializados da nossa mesa, voltar a comer os alimentos na sua versão integral. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Nesse processo de industrialização, quando você sai do integral para o refinado, você tem perda de 100% da fibra. Você perde 90% das vitaminas e 80% dos minerais. O que sobrou? O amido. E o amido faz o quê? Engorda. E lembra que nossa conversa de hoje começou em cima do quê? Do ganho de
de peso, que está diretamente relacionado a alimentos que não trazem saciedade mais. Esses alimentos, por não trazer saciedade, você tem que comer um volume maior naquela refeição, mas pouco tempo depois você vai sentir o que de novo? Fome, e aí você vai e compra outro produto. Para fechar, que eu tenho mais 2 minutos e 10, eu quero que você pense nisso que eu vou falar agora, mas pense com carinho nisso, tá? Quando você vende trigo no mercado, trigo, eu sou um vendedor de trigo, Clério é o comprador de trigo. Quando ele compra, ele tem que pagar o que em cima desse valor do trigo? O imposto. Mas eu estou vendendo para o Clério quantos produtos? Um produto. E ele vai pagar imposto sobre quantos produtos? Um produto. Se em vez de vender trigo para ele, eu vender farinha de trigo integral, quantos produtos ele está comprando? Um produto. E ele vai pagar imposto sobre um produto. Agora, eu sou indústria, sou dono da indústria e faço o seguinte: fraciono. Não vendo mais agora farinha de trigo integral, eu vendo farinha refinada, farinha branca para o Clério. Aqui eu vendo germe de trigo, ali eu vendo farelo de trigo. Oh, um produto virou 3. A carga tributária, o que aconteceu? Sobre 3 produtos. Sobre 3 produtos hoje. E toda vez que eu fraciono, eu não acho que o preço vai diminuir, né? Porque às vezes você encontra farinha integral e farinha branca no preço praticamente igual. Às vezes você acha a branca mais barata. Mais barata. Por quê? Porque o mercado compra mais. E aí é a lei da oferta e da demanda, da procura do mercado. Então, eu estou vendendo um produto para ele mais barato ainda. Mas eu tenho mais outros 2 produtos. O governo então começou a arrecadar uma carga tributária triplicada. Vocês acham que algum dia vai aparecer na televisão alguma propaganda falando assim, ó, pare de comer os alimentos refinados e volte a comer os alimentos integrais? Nunca. Porque o governo tem uma arrecadação muito maior nessa história. Mas vamos continuar a historinha ainda. Se ele agora não faz mais o pão dele com a farinha integral e faz agora com a farinha branca, esse pão vai dar o mesmo tempo de saciedade? Não. E agora, ele então vai ter que criar um novo produto para atender uma demanda do mercado, porque como a fome agora vem mais cedo, ele vai criar agora um lanchinho. Mais um produto entrou na história, não entrou? Entrou ou não entrou? 4. Já virou 4. Era um produto, hein? Já virou 4 agora. Só que as pessoas que comem esses produtos, por não terem vitaminas, não terem minerais, não ter fibra, ser um alimento pobre nutricionalmente, vão apresentar que problema de saúde? Desnutrição e obesidade. Porque a principal característica de uma pessoa acima do peso é a desnutrição. Porque ela está bem nutrida de gordura, mas pouco nutrida de vitaminas, minerais e outras coisas. Então ela está desnutrida nesse contexto. Aí essa pessoa fica doente. E quando ela fica doente, ela vai onde? No médico. E da consulta do médico, quantos por cento é imposto? 27% do valor da consulta do médico é imposto. Quando você sai do médico, o médico só é bom se ele te der o quê? Uma receita, não é? Porque quando você sai do médico sem receita, a maioria das pessoas fala, pô, mas esse médico nem me deu uma receita, né? Então não presta. Geralmente as pessoas pensam assim. Então elas saem de lá com uma receita. Ao sair da receita de lá, elas vão aonde agora? Elas vão na farmácia. Aí quando ela vai lá na tua farmácia comprar o produto, esse produto que você está vendendo, uma parte do valor dele é imposto. Você comprou esse produto da indústria. E quando você comprou o produto da indústria, uma parte do produto era imposto. Vocês estão contando aí? Eu já perdi as contas. Né? A indústria comprou de quem a matéria-prima? De quem que a indústria comprou a matéria-prima? Muitas vezes comprou de mim, que vendi a farinha de trigo aqui, mas vendi o produto lá, os minerais, a parte do germe de trigo para ele, para fazer um composto de mineral para atender a necessidade depois quando o povo está com carência nutricional. Voltou o produto integral, só que o custo aumentou muito, porque você teve que comprar fibra de cereais ou lactulona, que é um medicamento que você encontra nas farmácias, e você teve que comprar um composto, um polivitamínico, você comprou o pão, no fim das contas você comeu o alimento integral. Mas olha quantos passos você passou para poder chegar de novo no alimento integral, para tentar reconstituí-lo. Quem ganhou nessa história? O governo, o médico, a indústria farmacêutica, a farmácia, né? O dono da padaria,
Da indústria. Quem perdeu nessa história? Alguém tem que perder. Não é assim? Hoje nós vivemos num período de cooperativismo. O ideal é que toda relação entre as pessoas fosse uma relação de ganho a ganho. Mas essa não é. É um ganha e o outro? Quem perde? Nós. Somos nós que perdemos. O que comer? O que comer? O mais natural possível. O mais natural possível. Caia fora de todo e quanto produto industrializado você puder. Porque por trás de tudo isso, tem todos esses ganhos que nós conversamos aqui, onde o único perdedor somos eu e você. Deus realmente abençoe você e dê sabedoria para que você faça as escolhas corretas. Semana que vem nós continuamos esse tema. Eu espero que vocês estejam gostando. Boa noite. Tudo bem? Vocês já ouviram falar assim, olha, o fulano é um pidoncho? Já ou não? Quando a gente ouve falar assim que o fulano é um pidoncho, Ana? Quando ele pede bastante, ué. Mas quando ele pede bastante, como assim? Explica mais. Deu um branco agora. Deu um branco. Quando ele pede bastante, mas ele pede em horas indevidas, em situações indevidas, demais, não é verdade? Pede mais do que deveria. De vez em quando a gente é criança, vê aquele cara que é pidoncho chegando e fala, ih, lá vem o pidoncho. Ou esconde isso aí que ele já está chegando, né? Já fica cabreiro com aquele pidoncho que está chegando. Tem gente que pede mais do que deveria em todas as situações e pede em momentos indevidos. Agora, existe um indivíduo contrário. Aquele indivíduo que está precisando e não pede nada. Já conheci esse tipo de gente? Está precisando de ajuda, mas não pede. Está precisando de alguma coisa, mas não pede. Fica na dele, mas não pede. Eu era assim. Eu, quando era moleque, tinha dificuldade de pedir alguma coisa para os meus pais. Eu dificilmente falava, estou precisando, painho, de tal coisa. Não falava não, ficava quieto. Mainha percebia que estava precisando de alguma coisa e falava, mas você está precisando de tal coisa, você só está com um tênis, você só está com esse chinelo, está velhinho demais. Eu falava, pois é, mainha. Aí eu ficava assim, não pedia, e ela ia lá pro meu pai e falava, ó, Joel, o menino tá precisando de um tênis, o menino tá precisando disso, que o pai nunca percebe, geralmente a mãe, né, que percebe a coisa. E meu pai dava ou não dava? Claro que dava. Mas por que eu não ganhei antes? Porque eu não pedi. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de ir e pedir. Aqui na Bíblia, em Mateus, no capítulo 8, conta a história de um homem. Diz assim o versículo 1 em diante. Grandes multidões seguiram a Jesus quando ele desceu a encosta do monte. Vejam, um leproso vem se aproximando. Ajoelha-se diante dele para adorar. Senhor, suplica o leproso, se o Senhor quiser, pode curar-me. Veja, esse homem tinha essa doença chamada lepra, que hoje nós conhecemos como hanseníase. Hoje nós vemos aí na televisão, a hanseníase é tratável, se você vê uma mancha, tem todos os meios para você recorrer. Naquela época não tinha. Se você via manchinha na pele, já era. Era só esperar que era questão de tempo para você ter que abandonar toda a sua família, seus amigos e morar na caverna com outras pessoas que tinham a mesma doença que você, porque você era um indivíduo incurável. Mas esse homem ouvia falar desse Jesus que fazia milagres. E ele não sabia, será que ele iria me curar? Ele já curou tanta gente, será que ele quer me curar também? E o que ele fez? Ele foi até Jesus e falou, Senhor, se o Senhor quiser, pode curar. Ele teve coragem de pedir. E a Bíblia diz aqui, no versículo seguinte, Jesus toca no homem. Eu quero, ele diz, fique curado. E na mesma hora, a lepra desaparece. Esse homem teve a audácia de ir até Jesus, no meio daquela multidão que considerava ele imundo, e falou, Senhor, se o Senhor quiser, pode curar. Eu não sei se o que você necessita é de cura. Talvez seja outra coisa, seja sabedoria,
conhecimento, estabilidade financeira, se relacionar melhor com seu filho, com seu marido, com sua esposa. Eu não sei o que você precisa, mas eu te pergunto uma coisa: será que você tem sido como eu quando moleque? Não pedia nada? Ou você tem sido como esse homem que foi até Jesus e falou: se o Senhor quiser? E a resposta de Jesus foi: eu quero. Muitas vezes nós não pedimos, nós não temos coragem. A Fátima, ela tem um pedido. Ela diz que pede orações de todos vocês. A primeira coisa que ela quer de vocês, o que é? Oração. E a oração dela é pela saúde dela. Ela diz que está com carcinoma. E agradece a Deus pela oração de todos vocês. Ou seja, ela pediu e já está agradecendo, está contando com a oração de vocês. E nesse momento, vamos nos levantar e vamos orar pela Fátima. E se você tem um pedido, também peça a Deus que Ele vai te atender. Oremos. Grandioso Deus, bondoso Pai, muito obrigado, pois sabemos que contigo nós somos grandes, contigo nós podemos vencer todas as coisas. Muito obrigado que nós sabemos que podemos contar contigo. Nossos pedidos estão aqui em nossos corações. Cada pessoa aqui sabe o que tem a pedir. A Fátima é pela cura. Muitas outras pessoas têm outras coisas a suplicar. Portanto, Senhor, venha com seu coração bondoso abençoar cada pessoa que aqui está, ouvindo-lhe as orações de forma a abençoar a vida de cada uma dessas pessoas. Nós pedimos com fé, pois sabemos que o Senhor, melhor que o meu Pai, sabe muito mais do que precisamos e o Senhor quer nos atender quando pedimos. É isso que nós pedimos, Pai, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus é um privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite.
Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor. Em teu manto me agarro e recebo o poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos, foi teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em
tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Amém. Vamos falar com Deus nesse momento? Querido Pai, muito obrigado por nessa noite estarmos juntos uns com os outros e contigo e termos a oportunidade de abrirmos a palavra nesse momento. Queria estar conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Há 3 sextas nós começamos uma série de estudos denominada A Crise. E curioso que na semana em que nós começamos essa série, o Brasil ele foi rebaixado, né? Existem algumas agências internacionais que nivelam o grau de investimento. É uma série bem complicada de fatores e o Brasil tinha sido rebaixado naquela semana para os investimentos, muito do mundo da economia, naquela semana que a gente começou a série A Crise. E nós ficamos 2 sextas-feiras dando uma pausa na série e retomamos hoje. E nessa semana o Brasil foi mais uma vez rebaixado, né? Agora é BB menos, 3B menos. Isso significa que semana que vem, se eu continuar essa série por mais umas 8 semanas, a gente vai virar a Grécia, né? Se for umas 10, a gente vira a Venezuela. Mas a nossa ideia não é trabalharmos sobre questões financeiras aqui, mas nós falarmos sobre a crise e o que fazer quando qualquer tipo de crise chega na nossa vida. Nós falamos no primeiro tema sobre como enfrentarmos a ansiedade, como sairmos da ansiedade quando chega uma crise e como que a gente pode superar a ansiedade em meio à crise. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês um tema. Seria legal eu ligar aqui para ele funcionar, né? Senão depois a gente olha só para o sonoplasta aqui, fica botando a culpa nele. E hoje nós vamos falar como sair do medo à segurança. Márcio, eu acho que vai ficar muito grande os textos aqui. Tem como diminuir ali o tamanho da projeção? Acho que eu usei uma bem grandona, acho que vai comer as letras das bordas. Bom, a ideia hoje é nós entendermos como enfrentar o medo quando a crise chega. E como ir do medo à certeza. E quem não tem medo? Quem não sente medo? Diante de um quadro pessimista, diante de um quadro muito trágico como o quadro atual, e não somente financeiro, mas moral, social, econômico, inclusive, e diversos outros aspectos da nossa convivência que têm se mostrado cada vez mais degradantes. Como que não vamos sentir medo com relação ao futuro, às expectativas do futuro? Por exemplo, para quem pensa em ter filhos, eu não tenho filho ainda, e isso já passou pela minha cabeça. Como vai estar o mundo quando os meus filhos nascerem? Ou para quem pensa em abrir um negócio, ele tem medo. Poxa, mas como que vão estar? Como que vai estar a situação financeira? Como que estará o quadro econômico? Ou quem pensa em fazer uma faculdade tem medo, porque como vai estar o mercado quando eu me formar? Será que vai haver mercado para a minha profissão? São diversos aspectos de um mundo em que vivemos onde o medo ele às vezes serve de parâmetro para fazermos algumas escolhas e tomarmos algumas decisões. Mas quais são as origens do medo? Por que a gente sente medo? Quais são os tipos de medo que são razoáveis? Poxa, existem medos razoáveis? Existem. E quais são os medos irrazoáveis que nós não deveríamos sentir? E como superá-los e viver em segurança? Essas são as perguntas que nós vamos responder hoje aqui.
e que você vai sair daqui com pelo menos alguma orientação sobre como ir do medo à segurança em qualquer crise, seja ela familiar, conjugal, econômica, social, trabalhista, qualquer uma delas. Essa é a ênfase da mensagem de hoje. E o primeiro ponto que eu preciso conversar com você e trabalhar é o que é medo. Qual é a definição de medo? Você já sentiu medo? Pensa agora um minutinho do que você tem medo. Quais são os seus medos? Esse sentimento que todos nós temos, de uma fonte ou outra, é um sentimento natural. Medo é algo natural que nós sentimos. Por quê? Porque todo mundo tem a necessidade de viver, sente desejo de viver, autopreservação. É um instinto natural do ser humano. A menos que você esteja muito doente, muito fora da casinha, tente se matar prendendo a respiração com a mão aqui e aqui. Você não vai conseguir. É impossível. Por quê? Porque você naturalmente tem um instinto de sobrevivência. E o medo, ele faz parte desse instinto. A gente sente medo porque a gente não quer morrer, a gente não quer perder, a gente não quer ser prejudicado. E o medo surge como um instinto de proteção. E qualquer situação que a gente perceba como ameaçadora à nossa integridade, ela gera medo, insegurança, instabilidade. Essa ameaça que vem contra a nossa integridade, seja ela física, moral, emocional, psicológica, essa ameaça ela pode ser física, moral ou de qualquer outra ordem. Alguns exemplos são ansiedade para participar de uma entrevista ou numa reunião. Será que eu vou ser percebido? Será que eu vou ganhar esse cargo? O que será que vão pensar de mim? Será que vão ver os meus defeitos? Será que vão conseguir ver as minhas qualidades? A pessoa fica angustiada e ela sente medo da entrevista. Outra situação, perdeu o sono por causa das expectativas dos resultados de um exame médico, por exemplo. Será que meu colesterol está elevado? Como será que estão os triglicérides? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Eu tenho medo. Algumas pessoas sentem medo, por exemplo, algo o Ricardo acabou de falar aqui, né? Falou sobre comer e peso e tal. Medo da balança. Medo de não ter resultado, né? Existem pessoas que dizem, vamos ali se pesar. Não. Imagina, eu vou me pesar? Deus me livre. Né? Exatamente, mas na verdade a balança não é culpada de nada, né? Mas tem medo da balança, medo dos resultados, medo dos dígitos que vai ver ali em cima, né? Sejam 2, 3, enfim. Tirar extrato do banco também gera medo para alguns. Enfim, são diversos os motivos que geram medo. E algumas vezes nós damos diferentes nomes para a mesma sensação. Alguns dizem apreensão, preocupação, ansiedade, angústia, mas são termos que podem estar se referindo à mesma coisa, medo. Às vezes a pessoa não está consciente do medo, ela não percebe as inseguranças, mas mesmo assim elas podem impedir algumas situações novas e boas, como um relacionamento satisfatório, um emprego interessante. Algumas pessoas ficam ansiosas quando tem uma entrevista, sentem medo e algumas vezes mentem para si mesmas, dizendo assim, eu nem queria esse emprego mesmo, eu nem queria participar de tal coisa, eu nem queria continuar com esse namoro, eu nem queria continuar com essa situação mesmo. Por quê? Porque tem medo e aí cria barreiras para se proteger, para se justificar, mas tudo tem uma voz do medo por detrás. Outras vezes o medo parece com vozes críticas que dizem que você não consegue. As pessoas pressionam e aí você cria uma insegurança que quando você se depara com uma situação referida, você sente medo de encará-la. Poxa, mas disseram que eu não ia conseguir, disseram que eu não sou bom nisso, disseram que eu não fico bem nessa roupa, disseram que eu não vou conseguir executar tal tarefa. E quando você se depara com essa situação, você sente medo. E você percebe que as origens do medo são várias. Ele pode abranger várias intensidades. Existem medinhos e medões. Existem medos e inseguranças leves, até aquelas que causam terror total. Existem alguns medos que são direcionados para coisas e situações específicas. Esses medos eles são chamados na psicologia de fobias. Vocês conhecem as fobias? Existem várias fobias, né? Existem algumas fobias que são bem comuns, como por exemplo medo de aranha. Aracnofobia. Né? Existem outras fobias, por exemplo, a claustrofobia, que é medo de ficar em lugares fechados.
A sinofobia, que é medo de cachorro. Eu já tive essa fobia, hoje eu não tenho mais, né? Mas eu fui curado aí com o meu tio, o esposo da minha mãe está aqui hoje visitando a gente, o meu tio, o Ronaldo, é o único irmão homem dela, eles tinham uma cadela capa preta, bem, chamava Diana. Lembro até hoje. E ele disse, não, vem cá, ela não morde, não faz nada. Você já viu esse papo, né? Porque ela estava no canil, e ele me levou até o canil para tentar passar a mão, e eles tinham um pátio tem até hoje um pátio bem grande, e quando eu cheguei perto do canil, ele soltou a cachorra. E dali do canil até a casa era uma pernada muito grande, né? E aí o instinto dizia, se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come. Eu decidi ficar. E ela vinha, abanava o rabo, e eu... E ela abanava o rabo, ele estava no chão, fazia uma festa enorme, não fez nada. E foi assim que eu curei meu trauma de cachorro. Outro tipo de fobia eu até fugi o nome aqui, que é o medo de altura, né? De lugares altos, chama acrofobia. Obrigado, querida esposa. É o medo de altura, medo de lugares altos. Outro medo, hidrofobia, né? Medo de água. Tem alguns que não querem admitir, mas tem, né? Medo de água. Vamos tomar banho? Não, eu já tomei. Já. Banho francês, né? Banho de gato. Existem alguns outros medos bem curiosos, né? Eu separei aqui 3 para vocês. O primeiro é esse aqui, ó, lacanofobia. Sabe o que é isso? É medo de vegetais. Sério? O clã dos tomates assassinos, né? Pessoas que dizem que temem a qualquer momento os vegetais tornarem-se grandes e verdadeiros assassinos violentos. Parece desculpa para não comer vegetais, né? Eu olho a minha salada e... Quando eu era pequenininho, eu olhava para a couve-flor e eu imaginava que eu era um gigante comendo arvorezinhas. Eu não tinha essa fobia. Tem uma outra fobia, onfalofobia. Sabe o que é isso? Medo que toquem o umbigo. Medo que alguém toque o meu umbigo. Só o fato de alguém chegar perto de um dedo no umbigo dessa pessoa dá um nervoso nela. Se você tem isso, você é um onfalofóbico. E existe ainda um terceiro curioso aqui, que é um palavrão. Hipopotomonstruesquipedaliofobia. Sabe o que é essa fobia? Medo de palavras grandes, de encarar palavras grandes. Essa pessoa, ela olha uma palavra grande para ler, tá lá, leia otorrinolaringologista. A pessoa bate o olho e fica apavorada, não consegue ler, trava tudo, fica uma loucura. É medo de palavras grandes. Então, se você tem medo de palavras grandes, você é um hipopotomonstruesquipedaliofóbico, certo? Só o nome já dá uma fobia, né? Pois é. São diversos tipos de medo, mas sentir medo, ter medo, não é de todo ruim. Existem alguns medos, como eu disse antes, que são instintivos nossos e partem da necessidade humana de nos mantermos vivos. Por exemplo, na palavra de Deus há uma história de 2 irmãos, Jacó e Esaú. Jacó enganou Esaú e para não morrer fugiu. Fugiu e foi morar longe. Ficou 20 anos morando longe do irmão dele. Não existia e-mail, SMS. E um belo dia, Jacó decidiu voltar para a casa dos seus pais, para rever sua família, para restaurar os laços. E alguns mensageiros, enquanto Jacó jornadeava junto com sua família, seus rebanhos e tudo aquilo que ele havia conquistado longe, quando ele viajava, ele recebeu uma mensagem dizendo: teu irmão Esaú, aquele que tu traiu 20 anos atrás e que ficou furioso contigo, aquele que tu teve que fugir dele para não morrer, vem ao teu encontro. E Jacó ficou, obviamente, o quê? Com medo. Com medo. E o texto diz o seguinte, que o que o Jacó fez? Não vai dar para ler mesmo. Vai ficar muito grandão aqui. A gente vai tentar adaptar da outra próxima vez. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu, se quiser ir tentando consertar aí enquanto eu vou prosseguindo aqui, você me avisa se der certo. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Por medo, Jacó fez o quê? Ele pegou as pessoas mais importantes, colocou lá no final do batalhão. As ovelhas, os camelos, colocou na frente. Por quê? Se Esaú atacasse, ele ia atacar primeiro os que estavam na frente. E os que estavam atrás poderiam fugir. Mas ele fez isso por quê? Movido pelo quê? Medo.
instinto de sobrevivência. O homem, ele nasceu para viver, ele não nasceu para morrer. A morte é um evento estranho para nós. E por isso que o medo é uma ferramenta de sobrevivência. Digamos que você vai atravessar uma ponte sobre um penhasco e essa ponte está caindo aos pedaços. E você tem a sensação de que quando colocar o pé nessa ponte, ela vai cair. Mas você não tem escolha. Ou você atravessa ou a cachorra capa preta do teu tio vem morder. Né? Ou é correr, o bicho pega, ou ficar o bicho come. E você tem que ir, tem que atravessar. E quando você pisar nessa ponte, a primeira sensação, o primeiro sentimento que você vai ter é o quê? Medo. Vai ser natural, não dá para te culpar. Ah, tá com medo, tá com medinho da ponte que vai cair num penhasco de 200 metros de altura? Ah, é normal. Por quê? Porque nós não nascemos para morrer, nós nascemos para viver. Porém, há medos, como eu disse, que são saudáveis. Os medos que nos dão receio com relação a situações novas pela autopreservação. Mas todos os medos se originaram com o pecado, mesmo havendo medos saudáveis para nos preservar. Todos eles surgiram com o pecado, após a entrada do pecado no mundo. Porque com o pecado veio a morte. Antes do pecado não existia morte, então não existia desejo. Deu certo? Não. Gambiarra? Beleza. Não existia morte antes do pecado. A morte veio só após o pecado. Por isso, se a morte veio só após o pecado, o instinto de sobrevivência não existia antes do pecado, somente após o pecado. E o medo que acompanha esse instinto de sobrevivência também veio só depois do pecado. Por isso que diz em Gênesis, vai conseguir? Você passa aí ou aqui? Passa aí então. Por isso que em Gênesis, no capítulo 3, no verso 10, diz assim: Adão, depois de haver pecado, eles estavam no jardim do Éden e Deus veio se encontrar com eles, depois do pecado. E quando Deus procurou eles, o texto diz assim, Deus pergunta, Adão, onde está você? E Adão diz, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Esse foi o primeiro sentimento de medo na história da humanidade. Adão teve medo de Deus. Que paradoxo, né? Justamente aquele que nós não deveríamos sentir medo algum foi motivo de medo para Adão. Aliás, eu gostaria de fazer aqui uma inserção. Nós estamos aqui na Nova Morada com uma série de ideias, projetos, e nós temos aqui um valor nosso que é o estudo da Bíblia. Nós valorizamos muito aqui o estudo, não somente o estudo, mas a aplicação da Bíblia. Como que a Bíblia ela pode mudar o meu cotidiano, as minhas ações, minha atitude, meu caráter. Como que a Bíblia é relevante, o que ela tem a dizer é relevante para o meu dia a dia. E pensando nisso, nós estamos abrindo, a partir de agora, inscrições para as nossas classes de estudo da Bíblia. Então nós vamos ter nos sábados à tarde, às 16 horas, nos domingos à noite, às 20 horas, e nas segundas-feiras à noite, também às 20 horas, classes de estudos da Bíblia. Com uma série de estudos, nós vamos começar sobre o caráter de Deus. E esse aqui vai ser o primeiro tema. Por que as pessoas têm medo de Deus? Então, se você quiser participar, você tem 3 maneiras de participar das nossas classes de estudos da Bíblia. Você tem que se inscrever, porque as turmas elas são fechadas. Então, fecha uma turma, a gente abre a inscrição para outra. São turmas de 12 alunos, certo? Então você tem 3 maneiras de se inscrever. As 2 primeiras é procurando 2 pessoas específicas aqui da Nova Morada que não estão aqui agora, mas os maridos estão. Que é o Márcio, levanta a mão, e o Jota. Levanta a mão aí, Jota. Vocês podem procurar a esposa do Márcio, que é a Carol, ou a Thalita, que é a esposa do Jota. Elas devem estar por aí ajudando na organização pós-evento. Então procurem elas, quero me inscrever. O que você prefere? Sábado à tarde, domingo à noite ou segunda à noite? Ou ainda você pode entrar na nossa página do Facebook, no novamorada.org, ou na comunidade Nova Morada do Facebook, e solicitar a sua inscrição ali por mensagem mesmo, tá bom? Então, assim que a gente for fechando turmas, a gente vai começar. Fechou uma turma? A gente já começa, no horário que a turma escolheu. Esses vão ser as nossas classes de estudo da Bíblia, nós vamos chamar de palavra aberta, porque a gente vai abrir a Bíblia mesmo, vamos estudar, vamos conversar, vamos dialogar. Serão encontros relacionais de estudo da Bíblia. Todos estão convidados para participar, mas tem que se inscrever, tá bom? Bom, voltando aqui para o nosso tema do medo, algumas outras situações sobre medo podem nos levar a fugir
a querer vazar. Veja o caso, por exemplo, de Isaac. Isaac, filho de Abraão, foi até um determinado local e junto com ele estava sua esposa, Rebeca. Rebeca, ela era meio parente de Isaac. Só que Rebeca era uma mulher muito bonita mesmo. E quando Isaac chegou no local onde ele havia planejado estar, ele pensou assim, os homens desse lugar vão ver que minha esposa é muito bonita e eles vão querer me matar para pegar ela para eles, para tomarem ela como esposa. E veja o que diz o texto aqui. Pode passar para a gente aí, Márcio. Isaac disse, ela é minha irmã para os homens da cidade. Não, ela é minha esposa, é minha irmã. Ele teve medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. O medo, às vezes, leva a gente a ações diversas. Fugir, mentir, escapar, se esconder. O medo, ele provoca em nós outros sentimentos e outras ações. Eu li esses dias uma frase num blog que dizia assim, o medo é nossa prisão diária que nos mantém vivos e, ao mesmo tempo, nos afasta de viver em liberdade. E a grande pergunta dessa noite é a pergunta, é possível viver sem medo? Se é possível, como? Como eu faço? Como que eu não vou ter medo, pastor? Das circunstâncias? Como que eu não vou ter medo da instabilidade? Como que eu não vou ter medo disso, daquilo, X, Y, Z? Como? Bom, a ideia é trabalhar junto com você para responder essa pergunta. E nós vamos gastar alguns minutinhos na palavra de Deus respondendo. Mas a primeira coisa que nós precisamos identificar quando a gente sente medo de alguma coisa, principalmente nos momentos de crise, é a origem dele. Qual é a origem do medo? É a aranha, aracnofobia? É a altura? É o cachorro? É a ausência de alguém? É finanças? Qual é a origem do seu medo? E os medos, eles têm diversas origens. Cada um tem uma origem diferente. Você tem medo de uma coisa, o outro tem medo de outra. Mas todos os medos, todos que você sente, que eu sinto, que nós sentimos, eles têm um aspecto em comum. Um aspecto que é comum a todos os medos. Insegurança. Todo medo, ele pressupõe insegurança. Seja o medo do cachorro, por quê? Porque você não se sente seguro. Você acha que ele vai te morder. Você tem medo de altura, por quê? Você não se sente seguro, você acha que você vai cair. Você tem hipopótamo-fobia, porque você tem medo que vai olhar aquela palavra enorme e não vai conseguir o quê? Ler e vai passar o quê? Vergonha. Ou seja, todo medo pressupõe insegurança. Insegurança está no medo e o medo está na insegurança. E quando lidamos com a insegurança, nós vamos encontrar um caminho para nos livrarmos do medo. Por isso, a chave para nós destrancarmos a porta do medo e atravessarmos essa porta é a segurança. Termos segurança, sermos seguros. Somente quando a gente é seguro, a gente não tem medo. Somente quando a gente está seguro, a gente não tem medo. Mas seguros de quê? Que segurança? Segurança no quê? Em quê? Como? Como estar seguro? Bom, para eu falar de segurança, não é possível eu consegui-lo sem falar sobre confiança. Se sentir seguro tem a ver com termos uma certeza sobre algo. Bom, eu sou seguro porque eu estou certo disso. O grande problema é que a gente vive num mundo de certezas ou de incertezas. Você tem certeza que você acorda amanhã? Tem, Ricardo? Não tem. Você tem certeza que daqui 10 dias vai chover? Não tem. Eu estou falando de fatores assim bem... Mas a gente vive num mundo de incertezas, de insegurança. Insegurança é quase que um perfume que está na sociedade. Muita gente não tem segurança nenhuma se segunda-feira vai trabalhar e vai voltar a ter um emprego na terça. Por isso que na crise o sentimento é de insegurança geral. E as pessoas, elas se retraem
para poderem se sentir um pouco mais seguras. Por isso, quando enfrentamos uma crise, a angústia é que a incerteza é constante. Nós não estamos com certeza de nada. Olha, não tenho certeza de nada. A gente às vezes usa essa linguagem, né? Não tenho certeza, não sei, não dá para ter certeza, como é que vai ser? Incerteza sobre o futuro, as finanças, o emprego e tantos outros aspectos. Mesmo dentro das nossas relações pessoais, quando enfrentamos uma crise é por causa da insegurança. Sabia disso? Ontem à noite, eu visitei um casal. Não é daqui da comunidade, mas um casal que estava passando por uma crise conjugal. E aí, cavando ali na conversa, tentando descobrir quais eram os motivos, o que estava levando eles àquela crise, descobri que o problema era a esposa. Na verdade, o problema da esposa não tinha segurança no marido. Ela não se sentia segura no que o marido estava fazendo quando ele estava fora de casa. Ela não tinha segurança sobre quem era ele, ela não se sentia amada, não se sentia acolhida, não se sentia procurada, ou seja, ela estava insegura. Ela não sabia mais, ela chegou a usar essa palavra, não sei mais quem é o meu marido. Porque eu acordo, ele já saiu. Eu durmo, ele ainda não chegou. Eu não sei mais, eu estou insegura. Eu não sei mais com quem eu vivo dentro da minha casa, pastor. E o medo que essa insegurança provocou nela foram dois. Primeiro, ele está me traindo. Primeira coisa, medo. E o segundo, divórcio. Medo de um divórcio. Pastor, eu não quero, eu tenho medo. Ela usou essa palavra, eu tenho medo de me divorciar de novo. E você percebe que a insegurança, ela provoca o medo. O medo dela era um possível divórcio. E você começa a perceber a relação entre crise, medo e insegurança. E a única saída para aquele marido, qual que era? Me ajudem, mulheres. Qual era a única saída para aquele marido? Reconquistar o que dela? A confiança. Mas para reconquistar a confiança dela, ele precisa dar o que para a mulher? Segurança. Ele precisava dar o quê? Segurança. Sem segurança, não haverá confiança. Ela não vai confiar se ela não se sentir segura. Por isso, para enfrentarmos o medo, precisamos de segurança. E segurança é um produto da confiança. Por isso, para termos segurança, precisamos confiar. Mas confiar no quê? Bom, você pode confiar em muitas coisas para sair de uma crise, para encarar os medos. Você pode confiar em autoajuda, nas promessas dos homens, estratégias de trabalho, comportamento, enfim, são vários métodos que você pode encarar e que surgem como alternativas para você se agarrar e tentar sair da crise que gera medo em você. Agora, o problema é que nós procuramos segurança nas mais diferentes fontes, mas a única que é nobre e inabalável, a maioria das pessoas não procura. Que fonte é essa? Deus. Tem um texto, é o Salmo 112, versos 6 e 7, que diz assim: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Agora olha que bonita essa parte. Não temerá más notícias, seu coração está firme. Confiante em quem? No Senhor. Quando ele confia no Senhor, ele vai o quê? Ser inabalável. Inabalável. Quem não quer ser inabalável? Bate a mais terrível tempestade, a crise, o medo e olha, estou firme. Estou firme, estou igual a rocha. Não vou desabar. Porque a minha confiança está em quem? No Senhor. Se a minha confiança está no Senhor, eu estou seguro. Eu estou seguro. Deus é a fonte de segurança que nós precisamos agarrar para enfrentar qualquer medo, para enfrentarmos qualquer crise. Ele mesmo declara o seguinte, veja só, não tema, é Deus dizendo para nós, não temam, não tenham medo, eu estou com vocês. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Promessa maravilhosa de um Deus que diz assim, olha, você não precisa ter medo. Confia em mim, porque eu sou seguro. Eu te darei segurança. Por isso, confia em mim e você não precisará ter medo.
O salmista escreveu também no capítulo 56, no verso 3, o seguinte: quando eu estiver com medo, o que eu tenho que fazer? Confiar em Deus. Essa é a receita para nós encararmos os medos. Qual é o seu medo? Você tem medo do futuro? Você tem medo da família desabar? Você tem medo da instabilidade? Você tem medo das emoções? Você tem medo... Quais são os seus medos? Existem milhares de medos. E aqui eu não quero dizer para você, olha, o seu medo é pequeno, o seu medo é... Não. Só quem sente o medo daquilo que sente sabe o grau de importância daquilo na sua vida. Às vezes a gente olha, não precisa ter medo disso, não, imagina, menospreza o sentimento de alguém. Mas não é isso. Às vezes o que te causa medo não me causa medo, o que me causa medo não te causa medo. A questão não é qual o medo, a questão é quando sentirmos medo, confiemos no Senhor. Ele é segurança. A maior dificuldade que as pessoas enfrentam para confiar em Deus, o problema é que, mas eu não consigo confiar em Deus. E a maior dificuldade que as pessoas têm para confiar em Deus está numa premissa falsa, de que quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós não enfrentamos crises. Existem... essa premissa, ela tem sido bastante propagada e pregada por aí afora, num discurso mais ou menos assim, olha, venha para Jesus, porque quando você vier, nada mais vai te atingir. Você não vai mais ter nenhum problema, sua vida vai ser um mar de rosas, tudo vai ser delícia. Não precisa mais se preocupar, porque vindo para Jesus, Jesus na tua vida nas mãos de Jesus, está tudo certo. Nada mais vai bater. Tu vai subir num patamar, os problemas vão bater lá na base, e você vai estar lá em cima. É uma premissa falsa. É uma premissa falaciosa. Porque as pessoas, elas vão a Jesus e logo percebem que as crises vêm e vão e voltam. E às vezes vem mais. E aí elas se perguntam, peraí, mas eu não estava nas mãos de Deus? E agora? Por que veio essa crise? E aí elas ficam com mais medo ainda. Porque elas ouviram dizer de que quando elas fossem a Deus, elas não teriam mais crises, de nada. E elas foram a Jesus. E a crise continuou. E o medo aumentou. Porque ela pensou assim, a minha única salvação para sair desse buraco era Deus. E Deus não resolveu, e agora? E o medo aumenta. Algumas pessoas entram até em pânico. Só que essa premissa é falsa. Porque as pessoas experimentam isso e a própria palavra de Deus não é uma garantia de imunidade. Confiarmos em Deus não é certeza de problemas away, nunca mais, nevermore, sem problemas. Não. A própria palavra de Deus declara no Salmo 23, verso 4, o seguinte: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Qual é a garantia que a palavra de Deus nos dá? Proteção e não imunidade. Ainda que eu ande por um vale de trevas e mortes, eu não vou ter medo, porque Deus está comigo onde? No vale de trevas e morte, na crise, no problema. Ele não está te tirando do problema, mas Ele está com você no problema. Exatamente. Um outro texto ainda, também muito conhecido, João 16,33, diz assim, põe aí para nós. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Aqui Jesus está dando um diagnóstico. Vocês vão ter crises. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Confiar em Deus não é garantia de imunidade, mas certeza de vitória. Esse é o ponto. Não é garantia de problemas nunca mais, mas ao passar por eles, Deus vai estar comigo e eu vou vencer. Essa é a orientação de Deus. Fique firme. Confie em mim, eu te darei segurança. Não tenha medo, porque em mim, diz Deus, não há medo. Pastor, como assim? Ele mesmo diz isso. Veja só o que está aqui.
Em 1 João, ele diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor faz o quê? Expulsa o medo. Como assim no amor? É fácil. João escreveu isso e João também escreveu assim: aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é o quê? Amor. Agora volta para mim, Márcio. O texto diz que Deus é amor. Vamos substituir esse amor aqui por Deus. Porque o próprio João, 10 versos atrás, diz que Deus é amor. E 10 versos à frente, ele diz assim: no amor não há medo. Ou seja, em Deus não há medo. Ao contrário, Deus expulsa o medo. Está conseguindo entender qual é o caminho para sair do medo em direção à segurança? Agora surge uma dificuldade na cabeça de alguns. Como que eu confio em Deus? Como que eu deposito a minha confiança em Deus para ter segurança, para combater o medo? Como que eu faço isso, pastor? Só existe um caminho pelo qual passa a confiança, queridos. Relacionamento. Você confia em quem você não conhece? Não. Eu não confio em quem eu não conheço. Eu não vou chegar na rua, olha, pastor, estacionaram teu carro lá num lugar proibido. Ah, é verdade, nossa, eu tenho que ir ali, e eu vou ali na rua e está passando uma pessoa na rua. Eu falo, rapaz, eu tenho que voltar lá para continuar a mensagem. Toma a chave do meu carro aqui, estaciona no lugar direito para mim, depois devolve lá para mim. Você faria isso? Para alguém que você não conhece? Você tem. Quantas horas de voo você tem? Eu posso ter certeza que você vai me levar em segurança? Então, às vezes a gente confia sem se relacionar. Só que a gente confia em alguém que é falível. Né? Mesmo sem se relacionar, a gente confia em alguém falível. Em Deus, mesmo não tendo relacionamento, você tem certeza de que Ele não é falível. Se você se relacionar, aí então... O problema é que muitas pessoas não conseguem nem ter essa certeza. E ela vem com certeza se você se relacionar com Ele. Na verdade, com qualquer pessoa que você se relacionar profundamente, naturalmente haverá um elo de confiança. E para confiar em Deus, nós precisamos conhecê-lo. Veja o que diz aqui o livro de Oséias, no capítulo 6, no verso 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias faz um apelo. Vamos continuar conhecendo a Deus. Prossigamos em conhecer a Deus. Porque quando nós aprofundamos a nossa relação íntima com Deus, nós começamos a construir um relacionamento de confiança. E essa relação não é possível ser construída se não houver dedicação de tempo, sem depositarmos a nossa existência nas mãos dele, sem nós convivermos com ele como convivemos uns com os outros. Como eu espero confiar em Deus se eu não me relaciono com ele da mesma forma que eu me relaciono com as pessoas em quem eu confio? Não vai conseguir. Por quê? Porque Deus é um ser pessoal, é uma pessoa. Deus não é uma energia volátil, subjetiva. Deus é um ser pessoal. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa necessidade que nós temos de interagir entre pessoas, porque ninguém é uma ilha, veio do próprio Deus, porque Deus ele se relaciona. Ou seja, quando nós nos relacionamos e construímos relacionamentos de confiança, como podemos esperar ter o mesmo com Deus sem nos relacionar com Ele? Quando nós nos aprofundamos nessa relação íntima com Deus, de conversa, de oração, de serviço, de comunhão, de dedicação em tempo com Ele, sabe o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer o seguinte, acho bonito demais esse texto. Podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Não terei medo. Não temerei, não terei medo. Mas quando que isso acontece? Quando o Senhor é o meu ajudador. Quando Ele é o meu Senhor. Com confiança. Outro texto. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu refúgio. De quem terei medo? Essa relação pessoal com Deus, e aqui eu já vou para os finalmente, ela deve abranger três
aspectos temporais da sua vida. São 3 situações que você deve observar para você começar a confiar em Deus, mais em Deus. 3 dicas, 3 visões que eu gostaria que você tivesse que te ajudariam a confiar mais em Deus. Primeira, o passado. Segunda, o presente. E terceira, o futuro. Se você olhar para essas 3 dimensões da sua vida com um olhar mais analítico, você vai ter subsídios suficientes para começar uma relação de confiança mais profunda com Deus. É quando a gente olha pelo o que Deus já fez por nós, que a gente começa a entender que Ele é um Deus que se preocupa com você, mesmo quando a gente não se preocupa tanto com Ele. Veja o que diz o Salmo 126, diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Quando você olha para o passado, por tudo aquilo que Deus já fez por você, isso te inspira a confiar nele. Nossa, olha o que Deus fez por mim. Olha o livramento que Deus me deu. Olha o que Deus já me deu até. Olha para o que você tem conquistado até hoje. Foi Deus que te deu. Isso te inspira a pensar num Deus que se importa com você. E se Ele se importa comigo, nada mais coerente e natural do que começar a confiar mais nele. Agora olha para o que Deus tem feito hoje para você. Veja também em Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo. Ele não estará ou ele não esteve. Ele está comigo hoje, agora. Por isso, se Ele está comigo hoje, agora, eu não preciso ter medo. E se você puder olhar para o futuro, para as promessas que Deus faz para você, como por exemplo a promessa de Deuteronômio 31, verso 6, olha que bonita essa promessa. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará e nunca os abandonará. Isso serve de subsídio suficiente para nós entendermos que podemos confiar nele. Confiança gera segurança. E segurança é a chave contra o medo. Quando nós estamos seguros, nós não temos medo. Há um texto da escritora americana Ellen White, eu gosto muito desse texto aqui, é uma inspiração esse texto. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto, que diz assim: ao recapitular nossa história passada, havendo percorrido todos os passos de nosso progresso até o nosso estado atual, posso dizer, louvado seja Deus. Quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. A gente não precisa ter medo do futuro, só se a gente esquecer o que Deus já fez por você até agora. Se você esquecer tudo o que Deus fez por você, você tem uma leve desculpa para desconfiar. Mas se você relembrar o que Deus fez por você, começando na cruz do Calvário com Jesus Cristo, morrendo de braços abertos por você e por mim, você já tem motivo suficiente para pensar que tem um Deus em quem você pode confiar, que não vai falhar, que é infalível. Se Ele é infalível e eu posso confiar nele, eu tenho segurança. Se eu tenho segurança, eu posso encarar qualquer medo, qualquer crise que vier. Quando Josué e o povo de Israel estavam para entrar na terra de Canaã, o medo dos povos que habitavam naquela região tomou conta deles. 40 anos antes eles haviam estado ali. Deus disse: entrem, eles não entraram. Eles não confiaram em Deus. Eles estavam inseguros e tiveram medo. E como castigo, eles ficaram 40 anos andando no deserto. 40 anos depois, eles voltaram no mesmo lugar. Apenas 2 pessoas estavam ali das que estiveram da outra vez. Mas eles conheciam a história, os outros. E sabendo disso tudo, Deus vai até eles. O líder deles não era mais Moisés, era Josué, sucessor de Moisés. E Deus diz assim para Josué, veja o que Deus diz: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso,
não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nessa noite, queridos, Deus fala com a gente. E Deus ele fala o seguinte para você e para mim: filho, não fui eu que criei você? Não fui eu que atentamente selecionei a cor dos seus olhos antes de você nascer? Não fui eu que observei com detalhes a cidade em que você nasceria ou os seus pais quem seriam? Não sou eu que conheço cada célula do seu corpo e sei contado cada fio de cabelo da sua cabeça? Por isso tudo, não temas. Confiem em mim. Segurem minha mão. Não tenham medo. Eu estou com vocês. Sempre estive, sempre estarei e jamais abandonarei qualquer um de vocês. Isso é o que Deus veio dizer para você nessa noite. Não tenha medo. Eu estou com você. Confia em mim. Olha o que eu já fiz por você. Olha o que eu estou fazendo e o que eu ainda vou fazer. Isso te dá segurança. E com a segurança, a gente elimina o medo. Você quer apagar o medo? Os seus medos, sejam eles quais forem. Quer viver em segurança? Confie em Deus. Conheça-o e confie. Esse é o caminho. E não importa a crise que vier, os medos que você tiver, você vai estar seguro. E eu encerro lendo esse texto para você, que eu deixo como um desafio pessoal. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. E fez o quê? Me livrou de todos os meus temores ou os meus medos. Esse é o caminho da segurança, do medo à segurança. Confiar no Senhor, porque confiando nele estaremos seguros de tudo. E com a segurança não há medo. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque és a nossa fonte de segurança. Podemos confiar em Ti, Senhor. E agradecemos a Ti por isso. Porque o Senhor nunca falha e porque o Senhor está sempre de braços e coração aberto para nos receber, para nos inspirar. E Pai, queremos pedir perdão se eventualmente temos desconfiado de Ti, do que o Senhor fez por nós, mas é porque nós somos assim, somos desconfiados, somos pecadores, às vezes nos esquecemos do que o Senhor fez por nós, mas perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a lembrarmos sempre do quão bom o Senhor é para nós, do quanto o Senhor nos ama, o quão disposto o Senhor está a fazer por nós, a se doar por nós, a começar por Cristo morrendo na cruz do Calvário, e todas as dádivas e bênçãos até aqui. Senhor, agradecemos porque em Ti há um porto seguro, há segurança plena, e em Ti não há medo algum. Não precisamos temer nada, nem o mal, nem as crises, nem as fobias, nada, Senhor, porque o Senhor está conosco. Obrigado por ser este porto seguro para nós, para nos livrarmos do medo. Em nome de Jesus, Te agradecemos, Te louvamos e Te buscamos nessa noite. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Na semana que vem, nós continuamos com a nossa série A Crise. O nosso tema será da retenção à liberalidade. Nós vamos descobrir que quando nós estamos na crise, quanto mais nós seguramos, mais nós retemos, menos nós temos. Como é que funciona isso? Só semana que vem que você vai saber. Então, tenha uma boa noite. Nós temos a nossa confraternização de sempre aqui nos aguardando para nós podermos conversar, passarmos um tempo juntos. E lembre-se, se você quiser participar das nossas classes de estudo A Palavra Aberta, procure ou a Carol, ou a Thalita, ou mande uma mensagem para a gente lá no Facebook que a gente vai cadastrar você. E um bom sábado.